Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Odisseia Textual. Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante e um pouco melancólica ao mesmo tempo, sabe? É verdade. O mundo da Fórmula 1, um ícone do esporte no auge e uma paixão que surge no meio disso tudo. A história de Ayrton Senna e Adriane Galisteu. Isso. Contada pelas páginas do livro Caminho das Borboletas, escrito pela própria Adriane. É uma leitura que vai muito além do que a gente imagina a princípio, né? É. A Adriane leva a gente para os bastidores da vida do Senna e mostra um lado dele que pouca gente conhecia. Um lado mais humano, vulnerável, que buscava algo a mais além das vitórias nas pistas. O que me chamou a atenção logo de cara foi o contraste entre os dois, né? Sim. Adriane é uma jovem modelo no início da carreira, totalmente fora do universo das corridas. E o Ayrton, aquele campeão mundial, com uma rotina super disciplinada e focada. Como é que esses mundos se encontraram? A Adriane descreve os primeiros anos dela como modelo com uma sinceridade que cativa, sabe? Ela começou muito cedo, né? Aos 9 anos. Sim. E com 12 já era uma profissional experiente, estrelou campanhas publicitárias, participou até de um grupo musical chamado Meia Soquete. Caramba. Era uma busca, né, pela fama, pelo reconhecimento que meio que impulsionava ela. Interessante como ela já tinha essa vivência com a mídia antes mesmo de conhecer o Ayrton, né? Pois é. Era quase como se ela estivesse se preparando para a atenção toda que viria depois. Total. E o livro destaca bem essa diferença de experiências entre eles, né? Sim. Enquanto a Adriane buscava o holofote, o Ayrton já lidava com a pressão da fama, né? No auge da carreira. E é nesse contexto que eles se esbarram pela primeira vez no Grande Prêmio do Brasil de 1994. E que encontro inusitado, né? Totalmente. A Adriane estava trabalhando como recepcionista no evento. É quem acredite se quiser, não fazia ideia de quem era Ayrton Senna. Pois é, ela comenta no livro que para ela a Fórmula 1 era um mundo distante, sabe? Cheio de homens e carros barulhentos. Mas o destino, ou o acaso, como preferir, tinha outros planos. E que planos? Me conta. Como foi esse primeiro encontro? Rolou algum tipo de clique imediato? A Adriane descreve o Ayrton como um homem reservado de poucas palavras, mas com uma presença magnética, sabe? Sei. Ela confessa que, a princípio, ficou intrigada com a fama, com a seriedade dele. Teve até um momento engraçado que ela, sem entender muito do que se passava nos boxes da McLaren, achou que o Ayrton era um coitado por ter tanta gente em cima dele o tempo todo. Coitado do Ayrton. Mas pelo menos ela percebeu logo a aura especial que ele tinha, né? Percebeu, ela descreve no livro como se sentiu atraída pela intensidade e pela aura de mistério do Ayrton. E ele, por sua vez, ficou encantado com a beleza e a espontaneidade da Adriane. Entendi. Mas esse encontro nos boxes foi suficiente para dar início ao romance? Ou eles precisaram se esbarrar de novo? Logo após o Grande Prêmio, o Ayrton convidou ela para passar um fim de semana na casa de um amigo em Angra dos Reis. E foi nesse cenário paradisíaco, cercado de amigos em comum, que a chama da paixão se acendeu de vez. Angra dos Reis, hein? Que lugar perfeito para um romance. Aposto que teve champanhe, caviar, jantares à luz de vela. Na verdade, não. O livro descreve um clima bem diferente, sabe? Era um ambiente descontraído, com direito a jogos de tabuleiro, música e muitas risadas. A Adriane destaca que eles se conectaram de uma forma natural, sabe? Descobrindo afinidades, inusitadas. A gosto pela Coca-Cola e pela banda Genesis. Que combinação peculiar. Coca-Cola e Genesis, quem diria. Mas, bem fala, teve aquele momento, filme, sabe? Aquele olhar que não desgruda, o primeiro beijo inesquecível. Teve sim. A Adriane descreve com detalhes a noite em que eles dançaram por horas, conversaram sobre tudo e sobre nada, até que rolou o primeiro beijo. Ela diz que foi como se o mundo tivesse parado naquele instante, com o som das ondas e a brisa do mar como trilha sonora. Que cena linda. Dá pra sentir a química entre eles. Mas me conta, a Adriane se entregou de corpo e alma a essa paixão logo de cara? Ou ela tinha receios? Ela confessa que ficou insegura no início, né? Normal. Era muita coisa pra assimilar. Afinal, era o Ayrton Senna, um dos maiores ídolos do esporte. E ela, uma jovem modelo no começo da carreira. Claro. A Adriane chegou a questionar se era apenas mais uma conquista pra ele, se ele realmente a via como alguém especial. É compreensível, né? Era muita pressão para uma jovem lidar. Mas e o Ayrton? Ele fez algo para mostrar que estava realmente interessado. Fez sim. A Adriane conta que ele se mostrou atencioso e carinhoso durante todo o fim de semana. E teve um gesto que, para ela, foi a prova de que ele estava levando a sério. Ele a convidou para voltar para Angra na semana seguinte. E aí?
Ela topou. Topou sim. E foi nesse segundo encontro que a paixão se consolidou de vez. A Jane descreve esse momento como um passo decisivo na relação deles, um sinal de que o que eles sentiam um pelo outro ia muito além de uma aventura passageira. Que história. Então já temos o cenário. O mundo da Fórmula 1, um tricampeão mundial em busca de algo mais na vida e uma jovem modelo disposta a se aventurar nesse universo. Parece que essa história de amor está só começando, né? Exatamente. E o mais interessante é que, através das palavras da Adriane, a gente começa a vislumbrar um Ayrton Senna que poucos conheciam, né? É. Um homem que, apesar da fama, do sucesso, buscava paz interior e um amor verdadeiro. E esse lado humano do Ayrton, essa busca por equilíbrio entre a vida pessoal e a carreira, que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados. E para quem quiser se aprofundar nessa história fascinante, o link para o livro Caminho das Borboletas está na descrição do vídeo, vale a pena a leitura. Já leu? E a gente volta agora para continuar desvendando essa história de amor, É isso aí. contada no livro Caminho das Borboletas, da Adriane Galisteu. Na última parte, a gente viu como a Diane e o Ayrton se conheceram, né? E como essa paixão entre eles foi crescendo naquele fim de semana em Angra. Mas e aí, como foi a vida deles depois disso? Imagino que namorar o Ayrton Senna não devia ser nada fácil. Ah, com certeza não era um mar de rosas, né? A Adriane conta que logo depois da viagem pra Angra, eles foram flagrados juntos por paparazzi. Caramba. E no dia seguinte, a notícia já estava estampada em todos os jornais. Imagina! Nossa! A partir daí, a vida dela mudou completamente. Uau, que mudança repentina, né? Ela se viu, de repente, no olho do furacão. Exatamente, ela passou a ser acompanhada por seguranças, a ter que se preocupar com o que vestia, com o que dizia, né? Era como se tivesse que viver numa redoma de vidro. E para completar, ela ainda tinha que lidar com o assédio da imprensa e o ciúme dos fãs, né? Nossa, que situação complicada. E o Ayrton, como ele reagia a tudo isso? Ele era bem mais reservado, né? Mais acostumado a lidar com a fama. Sim. Mas a Adriane relata que ele sempre a protegeu, sabe? E a fez se sentir segura. Ele tinha um jeito especial de lidar com a imprensa, com os fãs, sempre mantendo a postura, a elegância. O Ayrton era conhecido por essa postura impecável, né? Dentro e fora das pistas. Sousa. Mas voltando ao romance, como era o relacionamento deles no dia a dia? Intenso e cheio de altos e baixos, como qualquer outro, né? É verdade? Adriane descreve as viagens que eles fizeram juntos, Mônaco, Japão, Bahamas, lugares incríveis, que mostram esse lado, né, glamuroso da vida do Ayrton. Parece um conto de fadas moderno, né? Jatos particulares, festas badaladas, destinos paradisíacos. Sim, mas a Adriane deixa claro no livro que a vida com Ayrton não era só glamour. Ele era uma pessoa simples que valorizava os momentos em família, com os amigos. Que legal. E como o Ayrton longe das câmeras dos holofotes. Ele adorava jogar cartas com a Adriane, fazer churrasco pra turma, sabe? Sei. Coisas simples que mostram esse lado mais humano e descontraído do piloto. Bacana. Ele também era extremamente dedicado à família, aos amigos. E a Adriane, ela se adaptou bem a essa rotina. Sim, ela se integrou ao círculo familiar e de amigos do Ayrton, né? Ela relata, inclusive, que se tornou muito próxima do irmão dele, o Leonardo. E que ajudava a cuidar da família quando o Ayrton estava viajando. Às vezes ela encontrou seu lugar nesse universo, né? Sem dúvida. Mas é claro que nem tudo foram flores, né? A Diane descreve, por exemplo, uma briga séria que eles tiveram por causa de um ensaio sensual que ela fez para a revista. Caras. Maita, esse eu quero saber. O que aconteceu? O Ayrton ficou furioso quando viu as fotos. Nossa. Ele tinha um senso de proteção muito forte em relação a Diane, sabe? E não gostou de vê-la exposta daquela forma. Era ciúmes, machismo ou algo mais? A Diane relata que ele tinha ciúme sim, mas a questão principal era o medo de que a imagem dela fosse explorada pela mídia, né? Entendi. Ele se preocupava muito com a reputação dela, com o impacto que aquelas fotos poderiam ter na carreira da Diane. Faz sentido, né? Naquela época as coisas eram bem diferentes, a mídia era muito mais invasiva. Exatamente. E o Ayrton, como um ícone do esporte, se preocupava muito com a imagem da Adriane, né? Com a forma como ela seria percebida pelo público. Certo. E como eles superaram essa crise. Boa pergunta. Foi muito difícil, mas o amor prevaleceu. A Adriane conta que eles conversaram abertamente sobre o que tinha acontecido. E o Ayrton se desculpou por ter sido tão duro com ela. Que bom. Diálogo é sempre fundamental, né? Com certeza. E o Ayrton, para mostrar que tinha se arrependido e que apoiava a carreira da Adriane, liberou fotos deles juntos em clima de romance para a mesma revista que tinha causado a briga. Que atitude bacana. Ele realmente parece ter se esforçado para reconquistar a confiança dela. Sim, e a partir daquele momento a relação deles amadureceu, sabe? Eles aprenderam a lidar com as diferenças, a respeitar o espaço um do outro e a construir uma relação baseada em confiança, em cumplicidade. Que lindo.
Mas, infelizmente, a gente sabe que essa história teve um fim trágico, né? Pois é. E é sobre esse momento doloroso que a gente vai falar na próxima parte do nosso mergulho. Isso, fiquem ligados para descobrir como a Adriane lidou com a perda do Ayrton. Como ela encontrou forças para seguir em frente. E voltamos para a última parte do nosso mergulho no livro Caminho das Borboletas, da Diane Galisteu. Isso. Nas partes anteriores, a gente acompanhou o romance dela com Ayrton Senna. Desde o primeiro encontro até os desafios, o amadurecimento da relação. Mas agora a gente chega num momento delicado da história, né? A sombra da tragédia que se aproximava. A narrativa do livro ganha um tom mais melancólico a partir desse ponto. A Adriane descreve os últimos meses com Ayrton como uma mistura de felicidade e apreensão, né? Ela conta que ele estava mais reflexivo, buscando um equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal. E que as pressões do mundo da Fórmula 1 pareciam pesar cada vez mais sobre ele. É interessante como ela, mesmo vivendo esse romance intenso, consegue captar essa mudança no Ayrton, né? Sim. Ela percebe que por trás do piloto famoso e determinado existia um homem com medos, dúvidas e a busca por uma vida mais plena. Exatamente. A Adriane relata que o Ayrton passou a se abrir mais com ela, a falar sobre as angústias, as incertezas, especialmente em relação às corridas. Ele estava negociando um contrato com a Williams, uma equipe com um carro muito rápido, mas que também apresentava problemas de segurança, né? Era como se ele pressentisse perigo. E como a Adriane reagia a essas confidências, ela tentava confortá-lo. Sim, ela se tornou um porto seguro pro Ayrton, sabe? Ela o escutava, o aconselhava e tentava ajudá-lo a encontrar paz interior. A Adriane conta que naqueles últimos meses o Ayrton buscava cada vez mais momentos de paz e tranquilidade longe das pistas, né? Ele redescobriu o prazer de estar com a família, de curtir momentos simples com os amigos, de se conectar com a natureza. Que bonito. Parece que ele estava encontrando um novo sentido para a vida, né? Mas, infelizmente, a tragédia em Imola interrompeu essa busca, né? A Adriane estava com ele nesse fatídico Grande Prêmio de San Marino. Não, ela tinha viajado para Portugal a pedido do próprio Ayrton. Ele queria que ela passasse uns dias com amigos em comum para descansar, se desligar um pouco da pressão das corridas. A Adriane conta que, na noite anterior ao acidente, eles conversaram por telefone. E que o Ayrton parecia distante, preocupado. Que momento angustiante, né? Imagina o desespero da Diane ao receber a notícia do acidente. É de partir o coração. A Diane descreve a sensação de ter o mundo desabando sobre ela, a incredulidade, a dor. Ela volta imediatamente para o Brasil e acompanha todo o processo fúnebre, que foi marcado por uma comoção nacional jamais vista. É impressionante como mesmo depois de tantos anos, a morte do Ayrton Senna ainda causa tanta emoção, né? E a Diane, como ela lidou com a perda e com o assédio da imprensa nesse momento tão difícil. Ela se manteve forte, digna. A Diane conta que se refugiou no silêncio, na companhia dos amigos, dos familiares, e que evitou dar entrevistas ou se expor publicamente, né? Ela queria viver o luto em paz, respeitando a memória do Ayrton. E como o livro termina, ela deixa uma mensagem de esperança para os leitores. Sim, ela finaliza Caminho das Borboletas, falando sobre a importância de viver cada momento com intensidade, de amar sem reservas e de buscar a felicidade nas pequenas coisas. Ela diz que a memória do Ayrton a impulsiona a seguir em frente, a lutar pelos sonhos, a valorizar cada instante da vida. Que emocionante. A história da Adriane e do Ayrton é realmente tocante, né? Um amor intenso, interrompido por uma tragédia, mas que deixa uma lição de vida pra gente. A importância de amar, de perseguir nossos sonhos e de viver cada dia como se fosse o último. Com certeza. E para quem se interessou por essa história, o link pro livro Caminho das Borboletas tá na descrição do vídeo. Isso, vale a pena a leitura. Vale a pena. E por hoje ficamos por aqui, pessoal. É isso aí. Espero que tenham gostado do nosso mergulho em Caminho das Borboletas. Até a próxima. Até a próxima Odisseia Textual.